mais monstros do que esperavam. Ele perguntou se precisavam de reforços. Entretanto, retirando seu arco e preparando várias flechas de uma vez. O protagonista declarou que não era necessário e instruiu seus companheiros a cuidarem de si mesmos. O Ghoul, roncando, franziu a testa em fúria. Correndo em sua direção, King Shan disparou flechas. Ao atingir o monstro, a flecha atravessou seu corpo. Rápido! O corpo morto do Ghoul já estava no chão. E o sistema informou que o protagonista matou um elite morto-vivo. Isso fez com que ele ganhasse 2 pontos de alma. E seus pontos de alma atuais eram 2 de 20. Xishan percebeu que só ganhou 2 pontos. E adivinhou que este elite, o morto, não era de alto nível. De repente, ele percebeu algo. E percebeu que ele e os monstros entraram no mundo real. E perguntou se isso significava que o jogo havia começado. Atrair a atenção do sistema, ele ativou a busca por outros jogadores, sem restrições, e quando a busca foi concluída, o sistema informou que não havia outros jogadores encontrados. O número atual de jogadores online era 0. E os protagonistas lembraram que na vida passada, o jogo começou meio ano depois. Apesar da aparição anterior de monstros, nesta vida, o jogo ainda não havia começado, e ele franziu o senho, adivinhando que as pessoas ainda esperavam algo. Depois disso, ele refletiu sobre o que fazer enquanto fã. O bem e continue a lutar contra os monstros restantes. Voltando-se para XZ, o bem notou que o Ghoul estava morto e sugeriu que pegassem o corpo da escola. E saía imediatamente. O protagonista concordou e de repente lembrou que os jogadores, no passado, ele conseguia pegar itens encontrados nos Ghouls que mataram. Ele assumiu que também poderia fazer isso e pediu ao sistema para pegar o corpo do Ghoul. No entanto, o sistema anunciou que a mudança Sean não conseguiu pegar o corpo do Ghoul. E os protagonistas não puderam ajudar, mas gritou em choque, perguntando novamente. Mas, logo, se acalmaram. E perguntou ao sistema por que não poderia fazer isso. O sistema explicou que era por causa de Chei. Shan era uma pessoa especial. Quem possuía o sistema do Deus da Guerra. Frunciando o senho concentrado, o protagonista perguntou como ele conseguiria lute nessa situação. O sistema pediu que ele resolvesse sozinho, sugerindo que ele poderia, referindo-se à experiência de obter o passe de batalha do Deus da Guerra. Colocando a mão no queixo, Shan lembrou-se do passo de batalha do Deus da Guerra. A recompensa foi dada por missões falsas e adivinhou que deveria participar em eventos. Isso afetou este mundo novamente, para obter loot ou recompensas de missão. Mas ele tremeu subitamente ao sentir algo. E percebeu a forte sede de sangue que o cercava. Como uma aura Feile que apareceu nas placas. Disse que as pessoas estavam fazendo muito barulho
E ela, Shan, olhou para Feili chocada. Então, avisou seus camaradas para terem mais cuidado. Como era um ghoul de alto escalão, fez feio com o Falei e disse que era incrivelmente forte, mandando seus camaradas ficarem alerta. Feili riu ao olhar para eles, enquanto Fain franzia e sugeriu que todos se livrassem de Feili, juntos. Eles uniram suas forças, formando um ataque direcionado a Feili. Entretanto, antes mesmo que o ataque chegasse perto dele, ele desapareceu de sua posição e moveu-se em espiral em torno do ataque, aproximando-se dos guerreiros. Quando o ataque colidiu com a placa, uma grande quantidade de poeira subiu ao ar. E Xinxian congelou por um instante, esperando que a poeira se dissipasse. De repente, viu você congelado. Covado, em suor, franzindo, encolhendo os lábios. Lágrimas surgiram em seus olhos. Sangue deslizou pelo seu queixo. E Feili, quem o perfurou com uma das pontas afiadas, protrudindo de sua espinha, ele disse que os humanos são fracos, mesmo sendo incrivelmente fortes. Com os olhos ampliados, Xinxian, chocada, perguntou a si mesmo o que estava acontecendo. Ele notou Din e Fan imóveis ao lado. E exclamou que Fei deu fim a 3 lutadores de artes marciais instantaneamente. Fei lhe esticou seus tentáculos ósseos. E então, afastando o corpo de Helben. E punhalando seus 2 tentáculos inferiores para subir no ar. Olhou para Xichen e falou ameaçadoramente. Agora, só ele restou. Estendendo a mão para o lado. O protagonista chamou sua espada. E disse que os mortos-vivos só podem absorver, mas não evolui, enquanto os ghouls podem fazer ambos. E eles sentem prazer não só após matar, mas também quando evoluem. Ele olhou para Fé com uma expressão séria, notando que isso parecia injusto até mesmo para o mundo demoníaco. Você foi ainda vivo, mesmo com a ferida terrível. Ele franziu o senho, mandando Tishan correr e perguntando fraco. Ele realmente está dizendo para correr? Pulando, ele desapareceu instantaneamente do local. E aparecendo atrás do personagem principal. Em que não havia lugar para correr. Entretanto, quando ele atacou, ele levantou uma sobrancelha, perplexo, perguntando: o que é isso? A questão era que Xinxian já havia desaparecido do local onde estava. E agora ele estava atrás do ghoul. Com a espada em punho, ele se preparou para atacar. Mas Philly se virou a tempo e disse que isso foi muito estúpido. Ele pulou um pouco para o lado, dodendo, ele começou a atacar Shihan. Mas ele evitou o ataque e, franzindo a testa, desviou a espada para o lado, concentrando uma aura mágica ao redor. Dessa forma, surgiu uma nuvem de energia mágica no ar, o qual começou a se aproximar de Fei, lançando fios de cortes em sua direção. Falei, tremeu ao ver as investidas se aproximarem. E ele gritou,
quando as cortes atingiram seu corpo, e cortou os tentáculos que cresciam de... Ele voltou. Enfim, Chen Shan desabou ao chão e olhou para o oponente com seriedade. Fei, apesar de seu corpo estar manchado de sangue, suspirou e sorriu ao dizer isso. Agora, ele percebeu a força do protagonista. A aura escura ao redor dele cresceu, e ele declarou que as habilidades do protagonista foram verdadeiramente incríveis. E ele nunca vira ninguém usar uma espada como a de Chen Shan. No entanto, Fé tinha certeza de que, contra sua força, as habilidades do protagonista eram inúteis. E isso não o ajudaria de forma alguma. Chen Shan atraindo a atenção da deusa da justiça. Peço-lhe que anote isso, dizendo que um Ghoul, que evoluiu para o 5º estágio, apareceu. Nem os elementais de 4º nível, nem os escolhidos despertos puderam resistir. E ninguém mais poderia, apenas um grande mestre de artes marciais. A deusa da justiça apareceu ao lado dele. Anunciou que foi registrado e acrescentou que queria lembrar a Chen Shan que, de acordo com os registros de seus padrões de batalha pessoal, mesmo ele não conseguiria derrotar este oponente. O protagonista disse calmamente isso. Alguém precisava deter esse monstro. Senão, todos aqui morreriam. A deusa da justiça prometeu que iria imediatamente traga reforços e pediu a Chen Shan que resistisse. Ele pediu que ela se apressasse. E a deusa da justiça desapareceu. Fê começou a preparar um novo ataque. E depois de cumprimentá-lo, de repente o protagonista disse que ele se alegrou ao encontrá-los. Ele surpreendeu-se, erguendo uma sobrancelha. Mas, embora estivesse atônito, ele deu um passo à frente. Ainda assim, ele cumprimentou e o protagonista declarou que, apesar de estar infectado, seus hábitos humanos ainda estavam presentes. E um desses hábitos era, por exemplo, cumprimentar sem responder. Fei liberou várias energias em sua direção e, desviando-se calmamente para o lado, Xing Shan evitou o ataque e depois, ignorando a explosão que surgiu atrás dele, perguntou se Fei ainda lembrava da família. Ele ordenou que ele parasse de falar bobagens e franziu a testa furiosamente enquanto o olhava. E então prometeu que o mataria ali, e então ele começou a preparar um novo ataque mais poderoso e repetiu seu intento de matar. Seu corpo mudou novamente. E o protagonista percebeu que as coisas estavam ruins e franziu, apertando a mandíbula. E então usou milhas em um passo. Ao mesmo tempo em que Fei mirava em atacá-lo, ele já havia desaparecido do local onde estava. No momento seguinte, quando o ataque atravessou o chão, o asfalto desmoronou e muitos fragmentos de pedra voou para o ar. Observando a poeira levantada pelo impacto, Fei perguntou se Chechão estava morto. De repente, ele franziu o senho, dizendo a si mesmo para aguardar um minuto, e perguntou
onde estava o protagonista. Aparecendo atrás dele, Jin Shan exclamou que estava ali e atacou, cortando o corpo de File, mas ele reformulou seu corpo em uma substância mais líquida e exclamou que o protagonista havia sido pego. Jin Shan estremeceu, admirado. E, de novo, falhou, reuniu seu corpo e, imediatamente, fez um movimento para atingir o protagonista. Ele sorriu maliciosamente e ativou a aura mágica. Fios finos de energia surgiram ao lado de sua mão. Ele virou a espada na palma da mão. Então, a lâmina agora apontava para trás e golpeou, perfurando o extremo da mão de Fei, que ele apontara para ele. A onda de choque da colisão se espalhou amplamente. E os fios de energia criados por Cheishan foram transferidos para a mão de File. Ele franziu a testa, desesperado, tentando entender o que havia acontecido. A coisa é que ele não conseguia mais e ele não entendia por que isso estava acontecendo. Cheishan ativou a espada secreta e olhou sério para Fé. Quem estreitou os olhos, olhando de volta para ele, saltando em sua direção. O protagonista executou um poderoso ataque, acertando-o, e depois disso, ele desferiu vários golpes adicionais, caindo, falei, ao cair ao chão. Houve uma explosão que subiu alto no ar. E quando o fogo e a poeira se dissiparam, Qiantian Afili, o corpo de quem foi despedaçado, prendido entre grandes rochas. O protagonista lançou-se perto e ficou parado por um instante, olhando cautelosamente ao redor. Fei continuava imóvel em cima de uma pilha de pedras. E você, bem, ainda vivo? Exclamou mentalmente que Xing Shan era forte, porque em poucos segundos ele mudou de defesa para ataque e liquidou a conta com um monstro. Ele franziu a testa, chocado, observando o protagonista. Mas ele avisou para levantar, pois o monstro, tendo evoluído para a quinta fase, poderia morrer de um ataque tão fraco. Você, bem, encolheu-se e Xing Shan franziu o senho, olhando para Fé. De repente abriu os olhos e riu. Ao sair debaixo das pedras, seu corpo começou a se recuperar. E ele disse que agora entendeu que as habilidades de uma pessoa poderiam ser tão poderosas. Entretanto, como ele disse antes, diante do poder absoluto, Cheishan perderia, independentemente de sua força. O protagonista disse que era possível, que Fei estava certo e calmamente. Olhou para o corpo, já totalmente recuperado de Fei Li. Então, chamou uma besta e flechas e disparou imediatamente, dirigindo várias flechas para o monstro. Fei Li lembrou que os ataques de Xingqian eram inúteis. Contra ele, absorveu as flechas, mas não sofreu dano algum. O protagonista pensou que a diferença entre seus poderes e mundos era enorme. E,
com suas habilidades. Ele mal conseguia bloquear os ataques de Fei Li. Então, ele sabia que não poderia vencer. Fei Li começou a se aproximar rapidamente dele. E Xie Shan ativou suas habilidades, prontos para repelir o ataque, aparecendo ao lado dele. Fei exclamou que matar alguém tão forte quanto o protagonista deve ser uma sensação incrível. Ji aprimorou a pegada na espada que convocara. Em vez de seu arco, ele disse que poderia tentar. Ele ativou sua espada secreta e a brandiu, atingindo e falhando na maldição. Ao perceber que não poderia esquivar-se, ele estendeu as mãos, absorvendo o dano. A força do ataque o lançou voando, colidindo com uma pilha de rochas. E Xing Shan ficou no chão por um tempo, aguardando que se esclareça, usando sua aura para curar possíveis ferimentos. Fei Li admitiu estar surpreso e comentou que era uma pena que o protagonista Shan não fosse era um gato, um ghoul. senão o teria aceitado como subordinado. O protagonista disse que Fei não teria com que pagá-lo. E ele suspirou, rindo, sugerindo ele precisaria se esforçar um pouco mais. Para finalizar a caçada, King Shan franziu a testa e de repente liberou mais energia mágica, cobrindo quase todo o corpo dele. A deusa da justiça apareceu subitamente ao lado dele, dizendo que esse Xian chegaria em 1 minuto, e pediu a Xing Shan que mantivesse o posto. Fei Li tremeu ao ouvir isso. E ele amaldiçoou em pensamento, e o protagonista disse que ele faria sem problema. Fei Li pensou animado. Apesar de ser a escola mais forte, mas, na escuridão, muitos rivais almejavam sua vida. Chun Shan chutou o chão, correndo e gesticulando com a mão, franzindo e sorrindo de concentração. Fei Li apertou a mandíbula, percebendo ele não aguentaria mais ferimentos. E decidiu que precisava fugir antes da aparição do santo. Quando King Shan atacou, Fei Li subiu no ar, fugindo do campo de batalha. E o protagonista o observou parado. E pensou que seu poder espiritual estava quase esgotado. Se não fosse pela sua vasta experiência de batalha, ele já teria morrido. Enquanto suava muito, ele pensou que estava atualmente incapaz de lidar com tal monstro aterrorizante. Assim como fez. Ele convocou uma pequena esfera, olhando-o seriamente, e, então, ao notar a deusa da justiça ao seu lado, ele perguntou se Sun Yan havia chegado. Ela respondeu que Sun Yan chegaria em 10 minutos. E ela olhou para ela, fez, surpreso. Lembrando, ela disse que ele chegaria em 1 minuto. A deusa da justiça respondeu. Isso era uma nova estratégia. Ao ouvir suas palavras, Xing Shan chorou copiosamente. E a deusa animada colocou o dedo no queixo e perguntou
o que estava errado. Ela supôs que o protagonista estivesse ferido, mas ele respondeu que não era assim. E admitiu que estava simplesmente emocionado. A deusa da justiça mentiu. Ela virou a cabeça levemente de lado, confusa, e perguntou se isso era realmente um elogio. Acalmando-se, Tin Shan fechou os olhos e pediu que ela dissesse a Zunian que ele não precisava mais vir aqui. Como a situação foi evitada, além disso, ele pediu que ela informasse a equipe médica. Reunir artesãos marciais para tratamento. A deusa ela respondeu Justiça. que entendeu tudo e perguntou se havia mais instruções. Jin Shan virou-se de lado. Olhou para o gulo que havia matado antes e ordenou à deusa da justiça que o levasse. Como precisavam descobrir as fraquezas desses monstros. Algum tempo depois, enquanto mostrava uma imagem de um ghul no painel, a deusa da justiça anunciou que sua pele resistia a qualquer temperatura e seus órgãos e ossos. Eles eram quase invulneráveis a armas. Os artesãos marciais, os 5 elementais escolhidos, atacaram, e os resultados foram positivos. No final, a deusa concluiu que, quanto mais evoluíam os monstros, maior resistência a armas de fogo. Shan disse que isso era interessante. E agora que a tecnologia tradicional era inútil. Precisavam mudar o rumo de seu desenvolvimento. A deusa da justiça perguntou como eles deveriam agir. O protagonista franziu o rosto, dizendo que deveriam mudar de ataque para suporte. E perguntou se a deusa da justiça estudou o vídeo de sua batalha. Ela anunciou ter analisado várias vezes. E ela perguntou-lhe para quantas vezes ele poderia ter usado uma estratégia melhor. Mostrando gestos de aprovação e sorrindo. A deusa da justiça anunciou que isso não havia acontecido, mesmo uma vez, porque a estratégia do protagonista era impecável. Jin Shan fechou os olhos. Ele pediu para que ela não o elogiasse, e segurando seu queixo com a mão. A deusa da justiça pensou por um instante. Então, observou que as 2 estratégias poderiam aumentar o dano. O protagonista causou dano ao ghul, clicando os dedos. Jin Shan declarou que estava correto, notando que este era o tipo de ajuda que ele precisava. Ele declarou que a cálculo e análise, velocidade da inteligência artificial, não se comparava a humanos. E, além disso, essa informação era a mais objetiva. Isso poderia permitir que eles melhorem rapidamente suas habilidades. E ele pediu à deusa para mestrar-lhe as 2 estratégias. Ela havia sugerido, observando que parecia bom. Além disso, ele tinha curiosidade sobre outra coisa e perguntou: quantas mais pessoas estariam vivas? A deusa da justiça respondeu: foram deixados 17.624 pessoas. E ela percebeu que era por isso que Fé. Ele evoluiu tão rápido, até onde ele se lembrava,
Havia vários dezenas de milhares de pessoas na província de Baixá. Agora, restavam poucos. Mas a deusa da justiça disse que não era por causa de Fei. E ela perguntou, surpresa, sem entender como evoluiu. Nesse caso, a deusa da justiça explicou que ele preferia exterminar sua própria espécie. E ele também matou humanos, mas em menor escala. O protagonista refletiu sobre isso, finalmente admitindo que era de fato um caminho rápido. E a deusa da justiça disse: devido à presença de ghouls, a estratégia para salvar os dispositivos de combate na província de Bixá não foram implementados. Agora, a província só existia formalmente. Xinshan refletiu sem responder. E de repente, alguém entrou correndo na sala e perguntou: onde estão os monstros? O protagonista e a deusa da justiça. Ao mesmo tempo, ele estremeceu, virou-se e relaxou. Fechando os olhos, Jin Shan disse que o monstro desapareceu. Ao ouvir o nome dessa pessoa, Zinion disse que esses monstros evoluíram muito rápido e sugeriu que, enquanto houvesse pessoas para matar, eles continuariam. As gulas continuariam a evoluir. Shishant confirmou que era mesmo assim e observou que era um fenômeno social injusto. Zunian destacou que os ghouls teve uma inteligência bastante elevada e com as habilidades de combate. Eles aprenderam em segredo com eles. Seria difícil lidar com eles ao longo do tempo. O protagonista observou que isso não era nada para os ghouls e admitiu que acreditava que uma verdadeira evolução perfeita ocorreria quando os ghouls recuperaram emoções humanas. Entretanto, tal resultado era extremamente raro e quase impossível de acontecer. Sunin tremeu ao ouvir sobre emoções e sugeriu que, nesse caso, os totalmente evoluídos escolas poderiam formar uma nova sociedade. No entanto, Sheshun disse que eles não fariam isso. E explicou, devido às características dos ghouls, se não houvesse alvo para matar, eles começariam a exterminar-se. Além disso, ele encontrou um método para eliminá-los. E ele explicou que eles precisavam usar tecnologia de salto espacial e mandar os ghouls pro oceano. Ele explicou que os gansos, eles são praticamente impotentes na água. E, portanto, eles não seriam capazes de resistir. Mesmo que o fizessem, não conseguiriam resistir os incontáveis monstros do mar. E no final, os ghouls seriam destruídos. Zunhan sorriu, admitindo que nunca havia pensado nisso. E comentou que, nesse caso, o número de monstros marinhos também pode diminuir. Entretanto, ele se tornou sério de repente. E observou se quisessem transferir os ghouls para o oceano, a tecnologia de salto espacial ainda precisava ser aprimorada. Deve ser mais rápido e conveniente. Para executar o plano, Jin Shan sorriu com confiança, prometendo que estava a caminho.
e a deusa da justiça. De repente, ela disse ter encontrado rastros do alvo e pediu a Sun Yan que se preparasse para o ataque. Sun Yan e o protagonista analisaram o mapa, onde os movimentos de Fei estavam marcados. E se Fei estava indo para as seguintes cidades. Ele comentou que era ótimo, ao assumir que o deserto era o local ideal, o lugar era ideal para a batalha. A deusa da justiça disse que Fei estava atualmente evoluindo mais rápido que todos, de acordo com sua velocidade de evolução. Ainda assim, ele não era rival para Zinnia. Mas a probabilidade, a eliminação completa dele era apenas um pouco mais de 49,5%. Para aumentar a taxa de sucesso, ela estava mobilizando um exército, notando que o alvo seria cercado. Dizendo que isso era bom, Sun Yan se levantou do lugar onde havia se sentado antes e anunciou que iria até lá. Imediatamente. Antes de ir, ele olhou para Tinsha e colocou a mão no ombro dele. Aproximando-se dele, sorriu e fechou os olhos. E disse que logo encontraria o protagonista, notando que ele queria expressar sua gratidão pela notificação oportuna. Isso ajudou a salvar sua irmã. Ele também tinha uma proposta para Cheshan e pediu para ele encontrar a irmã, Jin. O protagonista ficou atônito ao ouvir isso. E então se afastou de Zayan e recusou a oferta. Apesar de agradecê-lo por isso, ele era solteiro por escolha, com um tremor de perplexidade. Sun Yan surpreendeu-se ao olhar para Xing-Shan. Mas, no fim, ele decidiu não interferir nos assuntos da juventude. Nessa época, no deserto, Fei parou de repente, olhando para o pó levantado por seus movimentos. E franziu as silhuetas de monstros à frente. E perguntou: um fraco como este ousaria opô-lo? Um dos ghouls disse ter ouvido que um santo vieram aqui para acabar com Fei, apesar de não serem páreo para ele. Ainda achavam que podiam atrasá-lo, para que ele não fugisse muito. Ele perguntou o que ganhariam com sua morte. Outro respondeu que Feio matou muitos de seu povo, mas ele só matou alguns e todos concluíram que sua evolução falhou. Outro gula adicionado, eles se recusavam a viver com medo de falhar. E Fei suspirou e sorriu. Uma nova haste óssea cresceu em sua espinha. Ele esticou a ponta da língua. Ele queria o que aconteceria se eles quisessem morrer tanto. Mas antes que ele pudesse terminar, algo dentro do bolso de sua calça vibrou de repente. E ele tirou um aparelho que, apesar de rachado, continuou a funcionar. Ele franziu o senho, confuso, com os olhos se alargando. Mas logo desceu e sorriu. Olhando pensativo para a tela do dispositivo, os ghouls só ficaram mais furiosos, notando que ele nem sequer havia jogado. Abandonou um objeto humano. Eles perceberam que ele não lutava por eles, ainda mais para as pessoas, e eles notaram isso com confiança.
Faley não deveria estar neste mundo. Ele continuou parado, olhando para o aparelho na palma da mão. De repente, poeira e areia se levantaram atrás dele. E, de trás